Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, no Salmo de número 116, nós vamos ver os versos 1 a 9. Salmo de número 116, de 1 a 9. Porém, evidentemente, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto invocarei e manterei. Os cordéis da morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderará de mim, encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples, foi abatido, mas Ele me livrou. Volta a minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Ó Deus, nós temos a palavra do Senhor nesse momento. E rogamos ao Senhor nos dá a tua iluminação e a unção do Espírito para considerar com fidelidade a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Nós convidamos as crianças nesse momento, foi lido o texto, daqui a pouco vamos fazer a exposição da palavra. Nós queremos que as crianças venham aqui para falar um pouco infantil nesse momento. Estenda suas mãos aqui para as nossas crianças. Pai querido, nós agradecemos pela vida das crianças. A tua palavra diz que na boca das crianças suscita o desejo do povo. E nós queremos ver essas crianças, bendito Deus, e já vislumbramos isso, bendito Deus, com os olhos espirituais, com a visão do futuro. Queremos ver aqui homens e mulheres dedicados ao Senhor, que servem ao Senhor em espírito e verdade. Homens e mulheres que fazem diferença na sociedade e sua geração. Para tanto pedimos a iluminação do Senhor agora, para a vida das tuas filhas que estarão subindo com elas, para que sejam, ó Pai bendito, instrumento do Senhor a influenciá-las nos mais retos caminhos do Senhor. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, é interessante que o salmista começa aqui declarando seu amor ao Senhor, declarando naturalmente a sua gratidão ao Senhor, o seu louvor e adoração ao Senhor, porque ele ouviu a sua voz e a sua súplica. Ele menciona que o Senhor inclinou os seus ouvidos para ele e que ele estava pronto a invocar o Senhor enquanto viver. Então, de início, naturalmente, desse salmo, trabalha isso. Eu quero, a partir desse salmo, naturalmente, com outras citações bíblicas, refletir a partir do seguinte tema: reflexos da misericórdia do Senhor. Reflexos da
das misericórdias de Deus para com nossas vidas. Veja bem, não há indicação explicitamente do autor de Salmo. No entanto, tradicionalmente, ele é atribuído ao rei Ezequias, por alguns estudiosos. A expressão, por exemplo, a descrição de laços da morte, de cercado, angústia do inferno estiver próximo a mim, pode se referir à experiência de Ezequias com sua grave doença que o levou a clamar a Deus por ajuda. E aqui ele começa o salmo agradecendo, louvando, engrandecendo o Senhor por aquilo que ele fez. O tema da gratidão e do cumprimento de votos também se encaixa no contexto da recuperação de Ezequias, que teria feito votos a Deus durante a sua doença. Nós sabemos que Ezequias foi doente, à beira da morte, enfrentou naturalmente o vale da sombra da morte. Isaías chegou a estar com ele e dizer para ele: ficou de guarda da tua casa, porque você vai morrer. E ele clama ao Senhor, e Deus o levanta daquela enfermidade e acrescenta a sua vida ainda mais 15 anos. Então, essa experiência de Ezequias naturalmente encaixa nesse contexto. O Salmo 116, meus amados, desta noite, e queridos ouvintes aqui da transmissão, para nos acompanhando aqui, é um hino de louvor e gratidão a Deus por sua misericórdia e livramento em momentos de aflição. Quantos de nós passamos por momentos de aflição? Quantos de nós passamos por momentos de lutas, por momentos difíceis em nossas vidas, e naturalmente passamos por eles e somos vitoriosos, saímos lá na frente vitoriosos. Eu sempre menciono que logo que iniciei aqui o ministério, eu fiz nas quintas-feiras uma série de estudos, já tem 7 anos que a gente está junto aqui, uma série de estudos sobre o sofrimento. E naquele ato, eu fiz um slogan para aquela série de estudos, dizendo assim: diga a sua luta, diga o seu sofrimento, diga a sua aflição, eu estou rindo de você, porque você vai ficar para trás e eu vou sair lá na frente vitorioso. Lá na frente vitorioso. Então o salmo está tratando naturalmente da vitória que o salmista obteve de Deus em relação às suas lutas e sua aflição. Ele expressa o seu amor e confiança em Deus, reconhecendo que Ele ouve as suas orações e o liberta da morte. É aquele que liberta. O salmo também enfatiza a importância de cumprir os votos feitos a Deus e de testemunhar publicamente os seus filhos. Se Deus opera na minha vida, opera na sua vida, opera na vida de cada um de nós precisamos publicamente testemunhar das grandezas do Senhor para com nossas vidas, das grandezas dele para com cada um de nós. Os temas principais desse salmo são primeiro, gratidão. O salmista transporta de gratidão pelo livramento que Deus lhe concedeu. Nós precisamos desenvolver a cada dia em nossas vidas o espírito de gratidão. E curiosamente eu não pedi, mas o Ministério da Música trouxe aqui um louvor que se encaixa perfeitamente. Está chorando? Louve. Teu louvor em vários céus. Em vários céus. Então, temos que estar louvando, agradecendo, exaltando ao Senhor, independente de circunstâncias. Independente, nós devemos estar, na verdade, louvando e agradecendo ao Senhor. Mas o salmista fala de gratidão, ele também fala de confiança. O poeta Salmo aqui demonstra total confiança em Deus, mesmo em meio à angústia. Meus amados, diante das angústias da vida, nós precisamos também transbordar de confiança em Deus. Você pode dizer: Senhor, não está fácil, mas eu te louvo, que o Senhor vai operar de modo especial. O Senhor vai fazer algo extraordinário. O Senhor vai ministrar de modo especial.
Então ele demonstra total confiança em Deus, mesmo diante das turbulências da vida, mesmo diante das lutas da vida, mesmo diante das aflições da vida, mesmo diante das intempéries da vida. Mas ele também fala da oração. Ele reconhece a importância da oração como meio de comunicação com Deus. Neste salmo aqui nós temos também testemunho. O escritor se compromete a testemunhar publicamente os feitos do Senhor. Publicamente, ele está pronto a testemunhar. Meus amados, desta noite, frequentemente as pessoas têm dificuldades em se aproximar de Deus. O ser humano tem dificuldades em se aproximar de Deus, pensando em uma divindade, aliás, uma ideia que sempre se passou muitas vezes, da dificuldade de uma aproximar de Deus, por pensar em uma divindade irada e presta a lançar o seu furor sobre o primeiro de se aproximar. Essa é uma ideia equivocada que tem de Deus. É uma ideia de medo. Nós não servimos a Deus por medo, nós servimos a Deus por gratidão, nós servimos a Deus por alegria, nós servimos a Deus porque fomos salvos e remidos por Ele e o glorificamos em espírito e em verdade. Mas muitos assim o fazem, muitos se comportam como meninos levados que sabem que fizeram algo errado e aí fica com medo da ira de Deus, fica temendo a ira de Deus. Olha, nós estamos ainda no tempo da graça, ainda é tempo de graça, ainda é tempo de salvação, ainda é tempo de arrependimento, ainda é tempo de nova vida, ainda é tempo de coisas boas do Senhor para a nossa vida. A ira de Deus, sim, ela irá fluir na vida do ser humano se ele fechar os olhos aqui nessa dimensão sem uma experiência real com Cristo. Aí sim, ele experimentará a ira de Deus, como está em João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida. Quem, porém, não crê, não terá vida, mas sobre ele prevalece a ira de Deus. Mas o tempo hoje é de misericórdia, não de ira. Deus continua sendo misericordioso, Deus continua sendo bondoso, gracioso. Não é um tempo ainda de juízo, mas é tempo de misericórdia. Por isso que eu quero pensar e vou considerar alguns aspectos aqui das misericórdias de Deus, mas as pessoas assim o fazem. Porque muitos não sabem, meus queridos, é que apesar de justo e incapaz de aceitar o pecado, o Senhor assim o é, Deus é amoroso para as suas criaturas. Deus é amor, Ele ama cada um de nós. Ao olhar para esse salmo, percebemos claramente a disposição amorosa do nosso Deus para conosco. Meus amados, vimos aqui a compaixão de Deus. Disposição amorosa, parte da sua compaixão, desde algum passivo. Vemos o amor de Deus expressado, a bondade de Deus, a ternura de Deus, o consolo de Deus e o cuidado de Deus. Tudo isso que menciona aqui: compaixão, perdão, amor, bondade e ternura, e também consolo e o cuidado do Senhor, são reflexos das misericórdias de Deus. Mas eu quero pensar, à luz do texto, à luz do salmo, especialmente em dois versículos aqui, no 6 e 8, eu quero refletir sobre alguns outros reflexos da misericórdia de Deus. E o primeiro que eu coloco aqui, o primeiro reflexo da misericórdia de Deus é que Ele nos levanta quando nós estamos prostrados. Quando nos levanta, quando estamos caídos. O versículo 6 diz assim: o Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Então, quando estamos prostrados ao abatido, Ele de fato nos levanta. Esta prostração ou abatimento pode indicar fraqueza física, pode indicar fraqueza emocional ou até mesmo espiritual. Pode indicar também uma situação de opressão e humilhação. Mas Deus está pronto a nos levantar. No entanto, meus queridos, em meio a esta aflição, podemos experimentar o livramento divino. Deus nos socorre, Deus nos restaura, ou restaura nossas forças e nos liberta da situação do perigo.
nos levanta quando estamos prostrados, nos levanta quando estamos caídos, nos levanta quando estamos para baixo, seja emocionalmente, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja em qualquer área, ao buscar Ele. E pensando em Ezequias como autor, ele o buscou, e o Senhor o levantou do seu abatimento, da sua prostração. Ele estava tão prostrado que ele não conseguia nem levantar, nem sentar para poder falar com Deus. Diz que ele estava deitado e virou para a parede, e ali ele clamou a Deus, e Deus ouviu a sua oração e levantou. Ele nos levanta quando nós estamos prostrados com Deus. Em meio a essa aflição, nós podemos perder imediatamente um socorro diante de toda essa situação. O homem moderno é um ser prostrado por causa do pecado, caído no sentido espiritual, muitas vezes prostrado pelas doenças, prostrados pelo pessimismo. A nossa sociedade se tornou uma sociedade prostrada, caída, sem força, mas o nosso Deus nos levanta. Você crê nisso? O nosso Deus nos levanta. Meus amados, isso significa que Ele nos livra da culpa que pesava sobre nós. A morte de Cristo na cruz do Calvário, carregando sobre nós, sobre os seus ombros, o peso do pecado da humanidade. Ele, na verdade, o faz para livrar da culpa. João apresenta Jesus dizendo assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 29. Ele nos livra da culpa que pesava sobre o ser humano por causa do pecado. E o homem sem Deus, ele carrega sobre si essa culpa por causa do pecado. Mas o Senhor, de fato, levanta da sua prostração, livrando da culpa do pecado. Isso significa que Ele carrega sobre si também as nossas enfermidades. Nós aprendemos que Isaías 53, quando fala do servo sofredor, diz que Ele levou as nossas enfermidades. E nós ensinamos e aprendemos que aquelas enfermidades eram espirituais. E na verdade a maior enfermidade do ser humano é espiritual. Mas Ele também nos restaura das nossas enfermidades físicas, das nossas enfermidades emocionais também. Ele está pronto, naturalmente, a nos levantar, a nos carregar diante das nossas enfermidades. No caso de Ezequias, era uma enfermidade física que o estava batendo, que o estava deixando abatido, e ele pôde, na verdade, ser levantado daquela situação. Carrega as nossas enfermidades. Isso é uma coisa que eu tenho pedido a Deus para cada um de nós. Cada uma das ovelhas, cada um daqueles que faz parte do meu relacionamento, e inclusive minha vida, é saúde e qualidade de vida. E Ele, na verdade, tem dado sem dúvida alguma. Ele carrega as nossas enfermidades. Ele põe em ordem a vida bagunçada do ser humano. Aliás, se nós recordarmos lá em 2 Coríntios 5,17, nós temos lá a palavra dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a vida do ser humano prostrada, a vida do ser humano bagunçada por causa do pecado, Ele na verdade coloca em ordem. Ele restaura as vidas, inclusive o nosso amor próprio, e restaura a nossa dignidade pessoal, bem como o amor pelas outras pessoas. Há pessoas que estão tão prostradas, estão tão para baixo, seja por questões espirituais, seja por questões emocionais, seja por qualquer outra questão, estão tão para baixo que na verdade ele acaba não tendo nem amor próprio, nem gostando de si mesmo. Mas o Senhor restaura o nosso amor próprio, e também a dignidade pessoal de cada um. Muita gente às vezes vive sem dignidade, e também por isso Ele nos permite exercer amor para todas as pessoas. Ele dá sentido e propósito para a nossa vida. Nos levanta quando estamos prostrados, dando sentido e propósito para a nossa vida. Meus amados, ainda hoje Ele nos levanta da nossa prostração.
E pode fazer isso com você que está me ouvindo aqui na transmissão. Pode fazer isso com você que está aqui nesse tempo, nesse santuário. Essa semana eu compartilhei aqui na quinta-feira na nossa reflexão. Eu assisti um vídeo do pastor Luciano Estevão Gomes, pastor de uma grande igreja no Espírito Santo, na Pibara, na Igreja Batista de Aracruz. E ele estava compartilhando sobre a situação da fragilidade emocional dele. E nesse compartilhar, ele disse o seguinte: olha, eu quero compartilhar aqui a minha situação, porque muitas vezes nós, os pastores, às vezes damos a entender que nós não temos dúvida, não temos problema, não temos dificuldade, mas temos sim. Eu, por exemplo, sou bem transparente em relação a isso. Mas ele está enfrentando um problema de depressão, eu não sabia. E ele disse assim: olha, todas as coisas contribuem, sabe por quê? Eu estou enfrentando, eu estou de pé. Eu estou de pé. Mas sabe o que acontece? Quantas vezes eu aconselhava a pessoa com depressão, ele disse, e eu pensava comigo, essa pessoa podia se esforçar para sair dessa situação. Mas aí, enfrentando isso na tela, agora eu descobri que não é assim as coisas. A coisa não funciona dessa forma. É muito mais difícil. Então, até tem um lado bom da coisa. Quando eu enfrento isso, eu aprendo a entender melhor outras pessoas que passam por situações dessa natureza também. Mas quando o pastor Luciano, ele foi capaz de gravar esse vídeo, falar sobre ele, isso é sinal que ele já está vencendo essa situação. Ele já está levantando essa prostração emocional. E Deus pode levantar qualquer de nós, de nossas prostrações emocionais. Ainda hoje Ele nos levanta. Então, queridos, um dos efeitos da misericórdia de Deus colocado no texto é o Senhor nos levantando quando estamos quando estamos prostrados, abatidos, caídos. Alguém daquele que nos ouve está abatido, aqui na transmissão, aqui no templo, o Senhor quer te levantar. O Senhor quer ministrar a sua vida. Mas o outro reflexo da misericórdia de Deus no texto aqui é que Ele nos livra da morte. O versículo 8 diz o seguinte: porque tu livraste a minha alma da morte. Depois tem os outros pontos que eu vou mostrar aqui. Tu livraste a minha alma da morte. Se Ezequias, ele diz que o Senhor livrou a alma dele da morte. Aliás, Deus pode nos livrar da morte física, mas também pode livrar o ser humano da morte espiritual, mediante a fé em Cristo, como único e suficiente Salvador. Porque morrer sem Cristo é morrer duas vezes: é morrer fisicamente e morrer espiritualmente, que vai penar eternamente no inferno, no estado de perdição, no estado de sofrimento, no estado de penas eternas. Mas o Senhor nos levanta da morte. Você que está aqui, que já confessou Jesus como Salvador, você já foi ressuscitado espiritualmente, do ponto de vista da morte espiritual. Porque Jesus, que Paulo diz aos Efésios, e Ele vos deu vida, vos vivificou, estando mortos em seus delitos e pecados, então nós recebemos vida em Cristo Jesus. Amém. Mas Ele nos livra também da morte. Todos nós vamos passar um dia pela morte física, sem dúvida alguma, mas enquanto Ele tem propósito em nossa vida, Ele nos livra. Aqui temos o livramento da morte, seja física ou espiritual. Tiraste a minha alma da morte. A alma aqui pode se referir à vida, pode se referir à pessoa como um todo. O escritor reconhece que Deus o livrou de uma situação de perigo de vida, seja de uma doença grave, Ele livra mesmo. Nós somos testemunhas disso, do quanto Deus o faz. Eu creio no Deus que cura ainda hoje. Eu creio no Deus que me disse, eu sou testemunha disso na minha vida e na vida de outras pessoas. Eu creio nisso. Só que eu sempre digo para a igreja, e digo para você me ouvir: o poder não está no homem que ora, o poder está no Deus que responde a oração. O poder está no Deus que realiza.
O poder está no Deus que faz. Então, Deus pode livrar. O escritor reconhece que Deus o livrou de uma situação de perigo de vida. Então, seja uma doença grave, um acidente, uma ameaça de Deus. Nós sabemos, meus queridos, pensando em livrar a alma da morte, nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas salário quer dizer a purificação, a gratificação pelo pecado, a recompensa do pecado é a morte. Lá em Romanos 6,23, nós vemos que o salário do pecado é a morte. Aquele que vive uma vida de pecado, ele está morto espiritualmente, e morto espiritualmente, caminhando para a morte física e para eternamente estar morto espiritualmente. Mas o mesmo versículo, quando ele diz que o salário do pecado é a morte, ele continua dizendo assim: mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí livrando a nossa alma da morte. Aí livrando aí. Como em Deus, meus queridos, está morto, como eu disse há pouco. Aí nós vimos lá em Efésios 2:1, e vos vivificou, e vos deu vida, estando vos mortos em ofensas e pecados. Nós sabemos que o ladrão, lá de João 10, tipificando o diabo, ele traz a morte. João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Vem trazer a morte. Mas olha o livramento da morte na sequência do versículo. Mas eu vim, diz Jesus, para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância. Cristo é vida. Nele temos vida plena, com sentido de vida e com vida eterna. E ele declara: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Só ele, meus queridos, nos livra da morte. É por isso que 1 João 5,12 diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a sua alma livre da morte. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, o outro reflexo da misericórdia de Deus é que ele livra de fato a nossa alma da morte. Um outro reflexo da misericórdia de Deus que eu coloco aqui é que ele nos assiste nas lágrimas. Ainda no versículo 8, nós lemos ali, porque livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas. Os meus olhos das lágrimas. Eu nos assiste das lágrimas. Lágrimas, meus queridos, traduzem tanto alegria, contentamento, gozo, vitória, regozijo, como também dor, saudade, tristeza, angústia e sofrimento. E hora que você chora com a emoção alegre e feliz. Hoje eu estava pregando de manhã na igreja Batista João Pinheiro, onde eu servi ali durante 10 anos. No Curitiba fizeram um resumo histórico lá do meu tempo, do meu pastorado lá. E depois, na ordem de culto, estava mostrando o teatro. E no final, no teatro, eles fizeram um teatro alusivo ao tempo para lá. Aquilo que fez rolar lágrimas. Lágrimas de alegria, de satisfação, de ver a graça de Deus nesse sentido. E no final me deram a palavra: vocês falharam comigo numa hora dessa. Depois do negócio dele me dar a palavra, não vou aguentar não é? Mas lágrimas, uma lágrima pode ser alegria, pode ser satisfação, porque a igreja já está fazendo 60 anos, e a cada domingo, pela manhã e à noite, está levando o ex-pastor da igreja para poder falar. E hoje de manhã foi o meu dia de estar lá. Então as lágrimas trazem a ideia de alegria, contentamento, gozo, vitória, mas também as lágrimas. E é o caso do contexto aqui, ela tem a ver com dor, tem a ver com saudade, tem a ver com tristeza, tem a ver com angústia e tem a ver com sofrimento. Deus nos assiste nesse momento, meus queridos. Nos assiste nesse momento. Nesse caso aqui específico, é o livramento da tristeza e do sofrimento. As lágrimas representam a dor, as lágrimas representam a angústia e também o luto. Mas Deus, em sua misericórdia,
não apenas livra da morte, mas também consola e restaura o ânimo, enchendo as lágrimas e trazendo alegria. Se você vive um tipo de situação dessa, creia que Deus, na verdade, te assiste. Ele assistiu Jó. No momento de lágrimas, ele estava assistindo a mim. E no tempo certo, ele o restaurou plenamente da sua situação. Mas um outro reflexo da misericórdia de Deus que eu coloco aqui, já caminhando no final da nossa reflexão, ele nos livra da queda. Nos livra da queda. Versículo 8 ainda, diz assim: porque tu livraste a minha alma da morte, está falando, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Ele nos livra da queda. Indica, meus queridos, que Deus nos livra de cair em pecado. Esse é um indício. Em desobediência ou em situações perigosas. Nos livra das armadilhas e dos tropeços da vida. Ele está pronto para nos livrar. Os pés aqui, Deus viu os pés da queda. Os pés aqui podem simbolizar a conduta e o caminho da vida. Conduta e o caminho da vida. Deus, além de proteger da morte e da tristeza, também guia e sustenta nos caminhos da justiça, impedindo de tropeçar e cair. Quando nos colocamos no centro da vontade de Deus, Ele nos ajuda em nossas fraquezas, nos livra de tropeçar e cair. Verso 8 é um testemunho poderoso da multiforme graça de Deus e da sua misericórdia. Ele livra da morte, Ele consola na tristeza, guarda de tropeçar, guarda de cair, nos olha para frente, nos livra da guerra, nos livra das armadilhas do inimigo, inclusive, de cairmos em qualquer tipo de armadilha, de cairmos em pecado, nos livra de cairmos também no transcurso de nossa vida, nas nossas decisões de não fazer a vontade dele. Portanto, é um convite nesse caso à confiança e à gratidão, reconhecendo que Deus é um refúgio seguro em todos os momentos de necessidade. Meus amados, eu concluo esta palavra dizendo que o Salmo 116 é um testemunho da fidelidade de Deus em proteger aqueles que nele confiam. Portanto, para ter confiança, especialmente em momentos de fraqueza e em momentos de vulnerabilidade, que foi escrito nesse tempo. Aquele que passou por esse momento escreve. É um convite, naturalmente, meus amados, à esperança e à confiança. Lembrando que, mesmo quando nos sentimos abatidos, Deus está presente para nos livrar, mostrando o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Neste texto temos uma poderosa expressão de gratidão, confiança e louvor a Deus por sua misericórdia e por seu livramento. E Ele, portanto, meus queridos, nos abençoe rica e abundantemente. Meus amados, eu gostaria de orar nesse momento da sua vida. Vocês foram convidados para a terra. Vamos escrever? O Senhor é dele. Ele nos levanta quando estamos prostrados. Alguém aqui prostrado, seja fisicamente ou emocionalmente, Deus quer te levantar. Ele tira da morte. Alguém que nos ouve aqui até com medo de morrer, olha, Deus quer te livrar dessa situação, fazer com que você tenha vida longa, mas nunca tenha medo de morrer, porque você sabe que você nunca vai morrer. Você já foi vivificado em Cristo Jesus. Então, você pode ter plena certeza de que fechar os olhos aqui estará plenamente com o Senhor. Mas Ele também nos assiste nas lágrimas, tem gente chorando por mim, tantos que nos ouvem aqui na transmissão, como amigo, chorando por alguma situação, seja ela uma lágrima de angústia, de tristeza,
de sofrimento, de dor, de luto. Ou pode ser também lágrimas por causa de uma patologia emocional. Alguém aqui? Mas também por meio da queda. Você tem enfrentado a vulnerabilidade da queda, você tem sentido que há armadilhas, às vezes tentando levar o atravessado a cair. O Senhor, na verdade, quer verdadeiramente te livrar. E eu quero orar por sua vida. Seja qual for a situação, se alguma dessas situações deixou de você, e você entende, olha, eu preciso da força do Senhor na minha vida, eu preciso desse cuidado do Senhor na minha vida, eu preciso que o Senhor atenda a minha vulnerabilidade, seja emocional, física, espiritual, seja qual for. Você sente que precisa que Deus, na verdade, exerça a sua misericórdia em sua vida em relação a essas áreas? Se você quer isso, vem aqui à frente orar comigo. Eu quero orar com você. Não pode sair do seu lugar. Pode vir aqui à frente, pode ficar aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero pedir a Deus